Olá, turma. Hoje o assunto da nossa aula é Lei da Conservação das Massas, Lavoisier. Na aula passada, nós falamos da Lei Atômica de Lavoisier, que dizia o seguinte: a quantidade de átomos de um elemento químico é igual no primeiro e no segundo membro. Então, a quantidade de átomos é conservada. Hoje, nós vamos falar da Lei da Conservação das Massas, que diz o seguinte: em toda reação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. Então, nós vamos pegar cada termo da reação química, vamos determinar a sua massa, somar todas as massas do primeiro membro e dizer que é igual à soma da massa do segundo membro. Tá ok? Então, determinação das massas das substâncias participantes da reação. Preste bem atenção. Determina-se a molécula grama. O que é molécula grama? Molécula grama é o peso molecular expresso em grama. Então, você determina o peso molecular e depois você coloca o resultado em grama. E o peso molecular é dado pela soma dos pesos de todos os átomos que constituem a molécula. Tá? Então, determina-se a molécula grama, é o peso molecular expresso em grama, de cada substância participante da reação e multiplica-se este valor pelo seu respectivo coeficiente. Preste bem atenção. Vamos dar um exemplo para a gente entender isso aí. Exemplo: seja comprovar a lei da conservação das massas na reação química de decomposição da água através da eletricidade, que nós chamamos de eletrólise. Nós já vimos isso. Aqui eu tenho duas moléculas de água, se decompõem por meio da eletricidade em duas moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Vê que a gente fala bastante na molécula, né? Molécula é a menor constituição de uma substância. Quando falo água, a molécula é H2O. A molécula da água. É a menor constituição. Aqui eu tenho duas moléculas de água, se decompondo em duas moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Sendo dado, então eu vou dar o peso atômico do hidrogênio. Então, o peso atômico do hidrogênio é igual a 1, uma unidade de massa atômica. Esse valor é encontrado na tabela periódica, mas nos exercícios são dados esses valores. Não precisa utilizar a tabela periódica, pois no Enem não se utiliza a tabela periódica. Então, sempre ele vai dar o hidrogênio igual a 1, o oxigênio igual a 16. Então, partindo desses pesos atômicos, nós vamos determinar o peso molecular e depois colocar sobre grama. Determinando as massas das substâncias participantes, temos. Primeira substância aqui é H2O. Então, o que é que eu vou fazer? H2O, quantos hidrogênio tem? 2. Mas o hidrogênio não tem peso 1, então 2 hidrogênio dá 2 vezes 1. Mais oxigênio, quantos oxigênio tem aqui? 1. Mas como ele vale 16, 1 vezes 16. Resolvendo primeiro a multiplicação, nós temos 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16. 2 mais 16, 18 gramas. Tá? Então, o peso atômico do hidrogênio vale 1. O peso atômico do oxigênio vale 16. Mas nessa molécula aqui, o peso molecular é 18 gramas. Tá ok? O H2 é o outro. H2, quantos hidrogênio tem? 2. Quanto é que vale cada um? 1. Então, 2 vezes 1, 2. Portanto, 2 gramas. Oxigênio, quantos oxigênio tem? 2 oxigênio. Quanto é que vale cada um? 16. Então, 2 vezes 16, 32. Então, primeiro, nós vamos determinar essa molécula grama da água, do gás de hidrogênio e do gás oxigênio. E agora, substituindo os valores na reação química, temos. Aí eu vou pegar a reação química, vou substituir os valores.
Como o peso molecular da água é 18 e a molécula grama é 18 gramas, então 18 vezes 2, multiplica pelo coeficiente. 2 vezes 18, 36. Aí vamos fazer a mesma coisa. O hidrogênio, a massa dele é 2. O coeficiente é 2, 2 vezes 2, 4. Hidrogênio, o oxigênio, a massa é 32, vezes 1, 32. Então, o que é que eu vou fazer? No primeiro membro, já sabemos que tem 36 gramas de água. No segundo membro, dá 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes 32, 32. 32 com 4, 36. Então, CQD, como queria demonstrar. A massa antes da reação é igual à massa após a reação química. Graças a Deus. Graças a quem? A Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, entrou 36, sai 36, tá? Não existe essa de perder e nem aumentar nada, tá? Vamos resolver o exercício número 7. Diz o seguinte: dadas as reações químicas abaixo, comprovar a lei de conservação das massas. Então, eu tenho a primeira reação química, o item A, é hidróxido de sódio mais ácido clorídrico, HCl, dando cloreto de sódio mais H2O. Esta é uma reação química onde se reage soda cáustica com ácido clorídrico, né? E a segunda é C2H6O mais 3O2. Aqui é o etanol, a queima do etanol produzindo dióxido de carbono e água. A gente já viu que toda queima, o combustível reage com o oxigênio do ar, produz gás carbônico e água, se a combustão for completa. Então ele deu essas duas reações químicas e dados, ele deu o peso atômico, o hidrogênio igual a 1, o oxigênio igual a 16, carbono 12, sódio 23 e cloro 35. Que nós vamos usar esses pesos atômicos para a gente calcular, né? E vamos comprovar a lei de Lavoisier. A lei da conservação das massas, que é a lei de Lavoisier. Então, primeiro, o item A. NaOH mais HCl, dando NaCl mais H2O. Então, vou pegar o NaOH, determinando as massas das substâncias participantes. NaOH. Na quanto é que vale? Na vale 23, o O vale 16 e o hidrogênio vale 1. Então, vai ficar 23 mais 16 mais 1. Dá o quê? 40 gramas. Tá? Se fosse o peso atômico, seria 40 unidades de massa atômica. Mas é molécula grama, então eu determino peso molecular e coloco sobre grama. HCl, o H vale 1, Cl vale 35. 1 mais 35 dá 36 gramas. NaCl, o Na é 23, o Cl 35. 23 mais 35, 58. Vamos para a água, H2O. A hidrogênio tem 2, cada um vale 1, então fica 2, mais o oxigênio só tem 1, fica 16. 2 mais 16 dá 18 gramas. Agora nós vamos substituir esses valores na reação química e multiplicar pelo coeficiente. Você percebe que o coeficiente aqui é 1. O coeficiente aqui é 1, tá? Então vou multiplicar por 1. NaOH não é 40, então fica 1 vezes 40. O HCl não é 36, 1 vezes 36. O NaCl não é 58, 1 vezes 58. A água não é 18, 1 vezes 18. Então vamos lá, 1 vezes 40 dá 40, mais 1 vezes 36, 36. Aqui no primeiro membro, portanto a gente coloca igual. No segundo membro, 1 vezes 58 dá 58. 1 vezes 18 dá 18. Aí eu vou somar esse primeiro membro. 40 com 36 dá 76. Igual, vou somar o segundo membro. 58 com 18 dá 76. CQD, como queria demonstrar. A massa das substâncias reagente é igual à massa das substâncias produto, né? A massa de reagente é igual à massa de produto. Segundo Lavoisier, né? Segundo a conservação das massas. As massas se conservam. Entraram 76 gramas, tem que sair 76 gramas. Na natureza é assim.
Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tá ok? Então vocês viram, nós achamos o peso de cada um, do NaOH 40 gramas, HCl 36 gramas, NaCl 58 gramas, água 18 gramas. Aí substituímos, uma vez 40, mais uma vez 36, uma vez 58, uma vez 18. Uma vez 40 dá 40, mais uma vez 36, isso aqui está no primeiro membro, essa seta eu toco por igual. Aí vem 58 mais 18, 40 mais 36 dá 76, 58 mais 18 dá 76, tá ok? Então é isso aí, eu comprovei a lei de Lavoisier. É interessante, pessoal, toda reação química, você vai na tabela, pega o peso atômico de cada átomo, você acha a massa e no final dá no primeiro membro igual ao segundo membro, tá ok? Isso é química, química é isso. Entrou, saiu. Não tem esse negócio não. Não existe lei da vantagem não. Agora eu tenho a queima do etanol. Então, uma molécula de C2H6O mais 3 moléculas de gás oxigênio queima, forma 2 moléculas de gás carbônico mais 3 moléculas de água. Moléculas que estão vendo que é a menor constituição da matéria. Tudo que existe na natureza, a menor parte dela nós chamamos de molécula. Tá ok? Aqui eu tenho a menor parte, que é a molécula do álcool, mais 3 moléculas de gás oxigênio, dando 2 moléculas de gás carbônico e 3 moléculas de água. Determinando as massas das substâncias participantes, temos, vamos lá, C2H6O, o carbono vale 12, 12 vezes 2, 24, mais o hidrogênio vale 1, 1 vezes 6, 6. O oxigênio vale 16, 1 vezes 16, 16. Somando aqui dá 46 gramas. Então, tem 46 gramas de etanol. O gás oxigênio, O2, como o oxigênio vale 16, como tem 2, 2 vezes 16 dá 32 gramas. Vamos para o CO2. Tem um carbono 12, tem 2 oxigênio. Como cada oxigênio vale 16, 16 vezes 2 dá 32. 12 com 32, 44. Vamos para a água, H2O. Dá 2 átomos de hidrogênio, como cada um vale 1, 2 mais o oxigênio vale 16, 2 mais 16, 18 gramas. De posse dessas massas, vamos fazer a substituição. Aqui, C2H6O não é 46, como o coeficiente é 1, então 1 vezes 46. O O2 não é 32, como tem 3, coeficiente é 3, 3 vezes 32, igual, que aqui é o sinal de, aqui é igualdade, né, pessoal? Você troca a seta pela igualdade. O CO2 deu 44, como o coeficiente é 2, então fica 2 vezes 44. Mais a água não é 18, coeficiente 3, 3 vezes 18 dá 54. Então vamos multiplicar. 1 vezes 46 dá 46, 3 vezes 32 dá 96, igual 2 vezes 44 dá 88, mais 3 vezes 18, 54. Somando no primeiro membro 46 com 96, dá 142, igual. Somando no segundo membro, 88 com 54 dá 142. Então, comprovamos a lei de Lavoisier, né? A lei da conservação das massas, a lei de Lavoisier. As massas antes da reação é igual a massa depois da reação, tá ok? Então, voltando aqui, nós achamos a massa de cada um, do C2H6O, que foi 46 gramas, do O2 foi 32 gramas, do CO2 foi 44 gramas, H2O foi 18 gramas. Aí eu vou pegar a reação química, substituir C2H6O dá 46, como o coeficiente é 1, então 1 vezes 46. Aqui o oxigênio, O2 dá 32, como tem 3, 3 vezes 32. CO2 dá 44 vezes 2 dá 88. E H2O dá 18 vezes 3. 1 vezes 46 dá 46, 3 vezes 32 dá 96, 2 vezes 44 dá 88, 3 vezes 18 dá 54. Somando aqui, dá 46 com 96 dá 142. 88 com 54, 142. Então, as massas dos reagentes, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos.
Tá, pessoal? Então, nós vimos o quê? A lei da conservação das massas, a lei de Lavoisier. Um abraço a todos.